Algum tempo depois, Deus colocou Abraão à prova. E Deus o chamou pelo nome. E o que foi que ele respondeu? Eu estou pronto, Senhor. Eu estou aqui, eu estou pronto. Pode falar, Senhor. A narrativa do texto é direta. Está pronto? Então pega o seu filho, o único que você tem, o verdadeiro, vá para a terra de Moriá, e lá em um lugar que quando você chegar eu vou te mostrar onde vai ser, e você vai sacrificá-lo para mim. O pedido era estranho. Era estranho. Mas Abraão, como sempre, disse: está tudo certo, Senhor. O Senhor não se engana, o Senhor não fica equivocado com nada. O Senhor sabe muito bem o que está fazendo. Diz que ele pega tudo que era preciso, tudo, e ele parte em direção ao lugar que Deus lhe mostraria. Essa narrativa de andar com Deus na vida de Abraão, que é o pai da fé, é uma narrativa que nos abre os olhos para a questão de que se eu só creio ou eu tenho fé. Todas as vezes que ele foi chamado por Deus, em algumas situações bem específicas, Deus só disse assim: vem comigo e vamos dar uma caminhada. Não tinha nada por onde é, para onde é, não. Tipo de atitude bem comum na vida de quem tem fé. Pessoas que creem, quando Deus pede alguma coisa, ele fica: por que é assim, Senhor? Por que não pode ser de outro jeito? Por que tem que ser agora? Por que tem que ser dessa maneira? Pessoas que creem, geralmente respondem assim. Elas têm dificuldade em dizer: eu estou pronto, vamos fazer o que o Senhor está mandando. Não se questiona. O pedido era absurdo, era doido. Mas ele disse o quê? Estou pronto, está tudo certo. Você vai para um lugar, para a região de Moriá, e lá eu vou te mostrar o lugar onde você vai fazer o sacrifício. Sim, senhor, está tudo certo. Era uma caminhada de 2 dias até o lugar. 2 dias. Não era muito longe. Ele pegou, como eu disse aqui, tudo que ele precisava. E durante a caminhada, o filho dele faz uma pergunta: pai, e o que Abraão responde? Mais uma vez ele responde como gente de fé: sim, meu filho. Não como gente que crê. O que você vai me perguntar? O que você quer? Hã? Olha de novo. Sim, ele responde ao filho como ele respondia para Deus. Sim, meu filho. Como alguém que estava bem resolvido na vida. Como alguém que andava, não por vista, mas o que vinha, ele simplesmente praticava. Ele não questionava. Coloca lá, verso 7. Isaque se virou para Abraão e disse: pai. Ele respondeu o quê? Sim, meu filho.
a gente tem fogo, tem lenha, mas onde está o animal para o holocausto? Verso 8. O texto aqui diz que Deus providenciaria o cordeiro Mas se eu estou fazendo um sacrifício para Deus, por que é que Deus que ia providenciar para si mesmo o sacrifício? Quando a gente fala de sacrifício, você pede para a pessoa fazendo o sacrifício, não é isso? Vai você, faça um sacrifício, é ou não é? Mas por que na cabeça de Abraão, ao responder sim, meu filho, na presença de Deus, eu vejo, o sacrifício já está lá. Pessoas de fé não fazem um sacrifício para esperar uma resposta. Pessoas de fé tomam a atitude de realizar um sacrifício exigido por Deus, já sabendo que o sacrifício foi feito e não que vai ser feito. Porque tem gente que acha que é o sacrifício dele que move a mão de Deus. Não é? Se você fizer, Deus vai fazer. Sem compreender que Deus, no seu entendimento, já fez. Porque quem tem fé não espera que vai ser feito. Acredita que já está feito, senão não tem sentido o que está escrito em Hebreus. Então muito do que nós temos é crença e não fé. Muito do que é praticado por nós é só crença, não fé. Apesar do pedido ser doido, ser maluco, ele fala, sim meu filho, tem fogo, tem lenha e tem sacrifício também. É que você ainda não entende, mas tem, ele está lá. O sacrifício está lá. Com certeza o Isaac ficou perdido. E por que Abraão revela uma fé e que é a fé que nós deveríamos ter? Porque tem gente que diante do que Deus pede para ele, ele ainda, antes de fazer o que Deus pediu, ele ainda pede sinal para Deus. Já viu esse tipo de gente? Deus pediu algo para ele, agora ele falou, não, mas me dá um sinal ainda, para mim saber se é diferente do Abraão. Quando ele chamou, acompanha comigo, algum tempo depois de muito tempo, dele ter ouvido Deus, visto anjos, dele ter muitas experiências profundas com Deus, Deus mais uma vez ainda o prova. Será que ele tinha alguma coisa ainda para provar para Deus? Oh Deus, mas o pedido está meio estranho. Me dá um tempo para eu respirar, para eu absorver essa ideia primeiro. Me dá aí uns 2, 3 dias, um mês, um ano, porque olha, o pedido assim, eu não posso negar nada para o Senhor, mas o pedido é um tanto... Não, eis-me aqui, Senhor. Então, você está pronto? Sim, eu estou pronto. Pode mandar? Pega o seu filho, aquele que você ama, e vá para a terra de Moriá, e lá eu te mostrarei o lugar, e você vai sacrificar o seu filho para mim. Eu sei que talvez o que eu estou falando aqui não está descendo no teu coração ainda. Sabe por que não está? Porque você ainda está envolvido com crença e não com fé. Essa coisa que você acredita que vai fazer alguma coisa em relação a Deus,
Mas antes de tomar atitude, você ainda precisa que algo mais aconteça para você dar o start. Tem gente aqui dentro que está nessa aí, ó. Está assim, ó. Eu estou só esperando aquele sinal. O sinal é o chamado. Abraão, eis aqui, senhor. Oi. Oi, senhor. Tudo bem com você? Tudo certo, senhor. Eu preciso que você vá até Moriá, você leve o seu filho, e lá você sacrifique o seu filho para mim em holocausto. Bem direto assim. Nossa, será que Deus não tem sentimento? Será que Deus não pensa na minha dificuldade? Será que Ele não pensa na minha luta? Será que... E você começa a acompanhar a narrativa, na caminhada agora, o filho faz uma pergunta, fala, pai, tudo pronto para o sacrifício e tal, bacana, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Onde está o animal? Abraão diz, sim, meu filho, o animal? Ele não está dizendo, na versão original, não é Deus providenciará. Na versão original está escrito assim, eu já vejo o sacrifício, eu já vejo esse animal lá no monte de Deus, ou seja, na presença de Deus não há falta de nada. Ele não disse assim, eu acho que Deus vai mandar um... Não, ele disse, não, está lá, meu filho, vamos embora, porque está lá, o animal para o sacrifício está lá. Ele sabia que estava. Ele tinha visto. Essa é a característica de quem tem fé. Eu não preciso ver. Eu sei que Deus não falha. Eu sei que Deus não é homem para mentir. Eu sei que Deus não engana. Mas o povo de Deus hoje quer um sinal. Que é o sinal para sair do lugar, que é o sinal para sentar, para levantar. Sim, meu filho. No monte de Deus tem uma visão. E na presença de Deus, a mesa é sempre farta. Sabe aquele salmo que você também sempre compreendeu ele de uma forma que ele não é? O Senhor é o meu pastor e nada? Ele não é assim também, sabia? O Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. De nada. Como que você sabe que uma pessoa não tem falta? Quando ela simplesmente, Deus fala e ela se mexe e vai andando na direção de Deus. Eu estou esperando o meu marido mudar, o meu filho mudar, eu estou esperando tal coisa acontecer. Isso não é fé, isso é crença. Por isso que eu perguntei, será que é crença ou é fé que tem aqui? Você não vê Abraão. Então, ele rapidinho recolhe tudo, arruma tudo, ajeita tudo, pega o filho, e o filho é o sacrifício, ele vai sacrificar o filho. Só que no entendimento revelado aqui, quando ele conversa com Isaac, está dizendo, meu querido, o que eu preciso está na presença de Deus. O filho sentia a necessidade de alguma coisa, irmã Maria. Abraão não. Eu estou suprido. Deus tinha um motivo para colocar esse cara à prova, pastor Belém? Eu acho que não. Era um homem assim que Deus falava e ele executava. Eu imagino que a cabeça do Isaac deve ter ficado igual a cabeça de muita gente que está aqui dentro, tudo confusa. Bagunçou agora, porque até ontem eu achava que eu tinha fé. Até minutos atrás, caramba, maldita palavra, desculpa, não é maldita a palavra de Deus, é bendita, né?
Para alguns ela é maldita, porque ela me tira do engano. Maldita palavra. Como eu gostava de viver no engano. Como eu gostava de ser enrolado a minha vida toda. A fé tem que ser maior do que aquilo que eu sei. Eu sei que você sabe um monte de coisa. Mas a fé tem que ser maior do que aquilo que eu sei. Meu querido filho, eu não preciso de explicações de Deus. Eu não preciso que Deus pare tudo para vir aqui conversar comigo. A minha vida é vida para agradar a Deus, o Deus Todo-Poderoso. Mas pai, não faz sentido. E daí que não faz sentido? E daí que não combina com aquele testemunho que você ouviu? E daí? É com você que eu tenho algo, não é com o outro. Não é com aquele outro, é com você. Então, meu filho, é o seguinte, vamos caminhar. Meu pai, onde está o animal para sacrifício? Ele está lá no monte do Senhor. Ele está lá. Eu ando há muito tempo com Deus para saber que Deus, Ele já providenciou tudo. Está lá. Era o que Ele estava dizendo. Está aqui. Abraão andava com Deus até quando o caminho não fazia sentido. Não tinha motivo de ser. E por que ele não questionava, Luciano? Porque ele sabia que era Deus. Tem gente vivendo da crença dos outros e da fé dos outros. Você precisa que alguém faça algo por você. Não é ou não é? Ore por mim, interceda por mim. Abraão já não tinha mais isso. Eu sei que é Deus. Eu não preciso esperar uma resposta. É Deus. Deus está nisso. Eu não vejo, mas sei que está lá. Está lá. E essa coisa de ficar esperando com paciência no Senhor, para algumas coisas, sim. Mas tem coisas que não dão para esperar. Tem coisas aí na sua vida que estão se debulhando, estão se desfazendo, porque não era mais para você esperar, era para você já ter tomado uma atitude, mas você está esperando. Não sei o que você espera, porque dependia de fé e não de crença, mas você espera. E a cada dia que passa você percebe que a coisa fica pior e mais difícil. E esperar não deixa as coisas mais fáceis nem mais simples. Não deixa. Eu ainda hoje pela manhã, eu vi que o irmão está aí sentadinho. Eu vi ele em algum canto. Está ali, achei ele. Ele me contou um testemunho. E é tão fato que Deus sabe as coisas, meu irmão, que a mensagem era essa hoje. Tem coisas que não fazem sentido. E esses dias atrás eu estava fazendo uma oração, e depois de tantas conversas e
coisas que se fala e se ouve. Eu digo uns dias, mas é mais ou menos uns 30 dias. Eu fiz uma brincadeira séria com Deus. De vez em quando a gente vai no parquinho, brinca de balanço, pula-pula com Deus. Eu tive um papo tranquilo com Ele. E eu resolvi descansar numa situação que eu estava vivendo e passando. E é engraçado, até o pastor Belém fez um comentário e falou assim: vocês resolveram fazer alguma coisa em Deus e para Deus as provas vêm. Lembra que o senhor mencionou, né, essa situação? E mais uma vez foi provado e tudo mais. E teve mais gente aqui provado, né? O irmão estava aqui trabalhando comigo, de repente a esposa ligou. A gente até achou que ela tinha ligado para chamar nós para tomar um café e tudo, né? Ela ficou brava com o irmão, falou assim: pegou fogo aqui na instalação elétrica. E ele tinha consagrado 2 dias, ele tirou 2 dias do trabalho dele para vir arrumar essa parede aqui, ó. Ele doou 2 dias do trabalho dele para vir arrumar a parede. Eu deveria pagar para ele arrumar a parede, né? Mas ele doou os 2 dias. Aí justo naquele dia deu um BO. A princípio ele achou que a esposa estava brincando, mas a coisa era séria. Aí eu falei para ele, falei assim: meu irmão, vai para casa. Ele chegou lá, no que ele chegou, ele falou assim: pastor Jean, pegou fogo na casinha do fundo, na instalação elétrica. Era isso, né? E nós tínhamos conversado uns dias antes, e a gente tentando entender esse embrolho todo. E Deus colocando a prova. Era uma... Só para vocês terem uma noção, nessa semana, quando eu achei que estava tudo certo com algo em particular na minha vida, sabe quando a pessoa fala assim: está tudo certo, porém, sabe, Claudinho, às vezes, porém, eu falei: Jesus, não fala mais nada não. Não, sabe como é que é? Eu falei: eu não sei, pelo amor de Deus. Eu lembrei que eu estava na mão de Deus, mas eu pensei em voltar ao caminho do Moriá. Eu pensei, vou voltar para trás. Aí falou assim: mas não esquenta não, a gente dá um jeito. Eu falei: eu sei que você dá um jeito. Você vai dar um jeito. O negócio é se eu vou ter condições de arcar com o jeito que você vai estar arrumando aí. E você sabe que tem horas que você pensa que aquilo que você está vivendo não faz sentido. Cara, foi muito doido. Esses últimos 4 meses foram muito malucos. Muito. Aí eu estava contando. Cheguei em casa ontem, depois de ter assistido no final da noite o espetáculo das 3 bailarinas. A Alice, a Lívia e a Isadora, as 3 bailarinas. Quem passava não aplaudia não. Eu falei assim: tira essas crianças do corredor aí, pelo amor de Deus. E eu confesso que eu cheguei em casa, tirei meu sapato. O espetáculo estava maravilhoso. E eu fui dar uma conferida no meu telefone. A minha pregação hoje é um testemunho que eu vivi, tá? Se o abençoado estiver assistindo, ele vai saber que é sobre ele que eu estou falando. Pastora, boa noite. Paz do Senhor Jesus. Eu estou enviando essa mensagem para o senhor saber que
Eu sou muito grato a Deus. Muito grato a Deus pela vida do pastor José Belém e da irmã Maria. Ih, agora eu peguei vocês dois, hein? Eu tenho uma eterna gratidão, inclusive pela igreja. E sabe aquele compromisso que nós tínhamos feito? Eu quero dizer para você que Deus me abençoou tanto que vou deixar de presente. Não dá glória a Deus ainda não, peraí. Eu vou deixar de presente. Ele nem sabia o que nós estávamos passando. Eu expliquei meio por cima. Só não vou dizer o nome da bênção. Mas quando eu conversei com ele a respeito de algo que nós estávamos vivendo, ele falou assim: vou ajudar. Ele não me perguntou quando, que dia, não, eu vou ajudar. E ajudou. E eu estava aqui com os meus botões, né? Negócio de botão já deu o que falar, né? Os meus botões, pensando. E eu fiquei ali, pensativo, estagnado, respirando fundo, e respirando muito fundo. Porque tem gente que está tão distante de Deus, que quando alguma coisa é feita na presença de Deus e para Deus, tem gente que critica, ele não toma atitude. Ele murmura, ele reclama. Eu falei de crença e fé. E que há uma diferença. A pessoa que acredita e acha que é fé, ela quer saber que hora, que dia, que mês, de que jeito. Ela quer saber tudo. Se primeiro, se ela vai fazer suas contas, ela vai fazer, pensar se ela vai ter tempo, hora. Ela vai colocar um monte de questionamento. Colocar essas coisas no caminho não fazem a nossa vida ficar mais fácil. Não fazem. E talvez você esteja se perguntando: caramba, ainda não entendi nada dessa mensagem. Sabe por que você não entendeu? Porque você ainda não percebeu o que é ter fé. Você não notou ainda. O que é a fé? Deus sabe por mim. O que ele pediu para Abraão, Márcia? Era algo que ele não podia dar? Era algo que ele podia, não podia? Mas era algo que fez ele pensar se ele ia dar ou não. Porque afinal de contas não era qualquer coisa. Sim ou não? Não era qualquer coisa. Mas o que Abraão fez? É seu, Senhor. Nunca foi meu. Nunca foi meu. É só seu. Aí a gente cai no engano de que parece que é o meu sacrifício que move a mão de Deus. Nunca foi. A mão de Deus já se moveu antes. Ele só colocou à prova Abraão para saber o que estava no coração dele. Não era porque o sacrifício dele ia gerar um milagre, não é. Não cai nessa, porque essa aí é a obra de Satanás. Que você pensa que é o que você faz que te dá recompensa. Não é. Deus me coloca à prova para saber o que está no meu coração. Para saber se eu sou dele ou não. E a maior parte das pessoas, quando elas são provadas por Deus, Deus fala: caramba, ainda não é meu.
Porque o que o pastor está falando não faz sentido. Porque do jeito que está sendo colocado, não tem. Eu nunca vi desse jeito. Eu também nunca vi. Aí a minha bailarina olhou para mim e falou assim: pai, você está triste? Eu falei: não, estou feliz. Porque eu dancei? Não, de maneira nenhuma. Ela sabe que ela é a bailarina do meu coração, né? Eu só conheço você de bailarina, tem que ser a do meu coração. É nada, eu conheço outras, né? Mas é a melhor de todas. Então você quer saber se o que você tem é fé ou não? Ficou fácil agora, entendeu? Quando vem alguma coisa, Joseph, e vem de encontro, não faz sentido. E tem algum maluco achando que é o que ele coloca na mão de Deus que traz o resultado. Eu falo: não, querido. O que eu peço para você é para saber se você é meu ou não. É para te conhecer. É para você saber se você está andando comigo ou não. Quantas coisas Deus tem pedido a você e que você ainda está recuado e parado no lugar. E você está achando que você tem fé. Tudo que você tem é só crença. Uma crença sua. Mas não faz sentido o que Deus está pedindo. Quem diz que fé? Quem tem fé, para as coisas de fé elas fazem sentido. O Isaac fala assim: pai, o senhor está doidão, como assim? Meu filho, está lá já. Como assim, pai? Está lá. De que jeito, pai? Eu não sei te explicar, eu só sei que está. E depois da caminhada, depois de alguns meses da caminhada, eu falei: Deus do céu, está ficando difícil, está ficando complicado. Aí quando foi ontem, e eu tinha meditado durante a semana a respeito, não do que eu estava vivendo, e aí eu fui colocado à prova mais uma vez. Eu falei: Jesus. E era mais uma bordoada, pelo menos parecida com aquela que eu já tinha gasto. Ia chegar perto. Eu ainda brinquei: Senhor, tem misericórdia de mim aí. Na verdade nós não vemos, mas Deus se move. Eu não sei como que é, mas Deus sabe por mim. Eu não compreendo. Eu só tenho que dizer: Senhor, eu estou aqui, estou pronto. Você já recebeu oração? Já foi ministrado por palavra? Mas tem faltado a você dizer: Senhor, eu estou aqui. Pastor, não tem negócio de pastor. Não, eu vou pensar. Não tem nada. Chega disso. Ah, mas tem mais, não tem menos. Eu não concordo, eu... Sai da sua, entra na de Deus. Mas não tem mais. As pessoas continuam achando que Deus coloca a prova para saber se ela é capaz de fazer. Eu falei: não, Deus está revelando para mim e para você a nossa natureza. Se a nossa vida está nele ou não. E é claro que Ele vai mexer com coisas onde no nosso coração está apegado. Ele não vai pedir aquele teu sapato que você usa para trabalhar. Ele vai pedir o sapato novo. E aí você acha que é porque você deu um sapato novo que Deus multiplicou. Aí você pensa assim: Vanessa, não, então quando ele chegou no monte, quando ele foi sacrificar o Isaac, aí Deus viu que ele ia sacrificar, o cordeiro apareceu, o cordeiro já estava lá.
A Bíblia fala, e o cordeiro já estava lá, preso pelos chifres em um arbusto. Ele já estava lá. O cordeiro já estava lá, preso em arbustos pelo chifre. Mas tem gente que está parado, está pregado. Ainda brinquei com isso hoje pela manhã. Tem gente que parece que nasceu pregado no chão. Eu só saio daqui se Deus mandar. Ele já pediu para você sair. Ele já pediu para você estender a mão. Ele já pediu para você parar, para você fazer. Mas você continua nessa. Que loucura é essa que você acha que isso é fé? De onde nós tiramos isso? Ah, mas é tanta aprovação, é tanta aprovação, é tanta aprovação. Mas é assim que a vida é, para saber se eu estou nele ou não. Você está em Deus? É, pastor, agora complicou. Viu por que a palavra é maldita para alguns? Você entendeu agora o que Paulo falou, que tem gente comendo e bebendo para a própria condenação? Agora você entende isso? Como que é claro isso? Porque como você entendeu o que está comendo? Participa sem compreender a razão. Acha que é vir num culto, cantar algumas músicas e voltar para casa, é conhecer um texto ou outro bíblico e está tudo certo. E eu venho numa reunião e recebo uma oração e eu grito assim, nossa, que culto abençoado. O culto só é abençoado quando Deus se manifesta em glorificação, não quando eu me encho. Sabia disso? Porque o culto é para Deus, não é para mim. Gente que está cheia em uma reunião, mas vazia o resto da semana. Gente que Deus chama para uma caminhada, mas essa pessoa tem sempre mas então eu ainda não estou e não sou, por quê? Por quê? Porque você só tem crença dentro de você, não é fé. Aí você vai dizer, pastor, quem é você para dizer? Não, não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está revelando. Ô Pai, o que faz o Senhor acreditar que tem um animal lá no monte? O que faz o Senhor acreditar? Rapaz, eu ando com Deus há muito tempo. E essa daí é mais uma dele. E sabe como é que é? Eu não tenho tempo mais para ficar dizendo para ele, amanhã ou depois, estou aqui, Senhor. Quem é que está aqui? Percebe como é difícil dizer essas coisas? Quem é que está aqui mesmo? Eu fico maravilhado com aquele tipo de pregação que o pregador fica insistindo. Diga aleluia, aleluia. Diga aleluia, aleluia. Aí você faz porque o pregador, mas na verdade você não queria dizer era nada. Sabe por quê? Porque eu não estou em Deus. Estou longe dele. Porque se é algo que vem de Deus, eu simplesmente faço, eu estou aqui para a sua glória. Aí você pensa assim, caramba, não era só um sacrifício maluco, eram 2 dias de caminhada, né? Na verdade, quase 3. Eles gastaram 3 dias até que ele chegou no lugar e depois Deus falou, agora o monte é em tal lugar, você vai subir o monte. E ele conversou com as pessoas que tinham ido junto, vocês vão ficar por aqui e eu vou subir sozinho com meu filho e tal. Eu não sei o que aconteceu nessa subida do monte, mas o Isaac deve ter debatido muito com ele em relação ao que estava acontecendo. E o fato é que quando ele levanta a faca para fazer o sacrifício, diz que o anjo do Senhor mais uma vez ele nem orou e o anjo veio. Isso é muito doido, meu irmão. Você nunca viajou na palavra desse jeito. E o anjo gritou, rapaz doidão, segura esse braço aí. Por que segura o braço? Não vai de segurar não, Deus mandou, peraí. Não, segura um pouco aí. Sabe uma outra coisa que eu fiquei, pastor Luiz Carlos, fiquei assim, como que ele sabia que aquele animal era para o sacrifício? Porque ele já tinha visto o animal, meu irmão, pela fé.
Ele já tinha visto. Quando ele falou, ô Isaac, meu querido, no monte do Senhor tem visão, tem suprimento. Eu não estou fazendo algo para Deus começar a fazer, Deus já fez. Eu só estou revelando o coração de uma pessoa de fé para você, meu filho, é assim que se vive. Eu não estou fazendo para Deus fazer algo por mim, não, eu estou me movendo porque Deus já se moveu em meu favor. Ele não vai se mover, Ele já se moveu. E aí você vai compreendendo que foi desde a fundação do mundo que Ele já tinha arquitetado tudo. Não foi depois que Adão e Eva caem em pecado, não. Foi antes do pecado, Ele já tinha organizado tudo. E aí você fica pensando que foi a sua oração, foi o seu jejum. E eu jejuo e oro por quê? Porque eu sou crente, meu irmão. Eu jejuo e oro por quê? Porque eu sou de Deus. Eu leio Bíblia para quê? Porque eu sou dele, para ele vivo. E que quando as coisas começam a vir para o lugar, você só anda na direção que Deus pede para ser andado. E estas coisas começam a te ser acrescentadas. Então você precisa de ter fé e não informação. Você está aqui? Você tem coragem de dizer, Senhor, eu estou aqui. Eu estou. Esse é o lugar que eu quero estar, Senhor. É na Tua presença. É na Tua presença. E aí quando a Lívia olhou para mim e falou assim, pai, eu falei assim, não, o choro é de emoção, é de alegria. Porque Deus já tinha providenciado uma forma. Do que o pastor está falando? No futuro você vai saber. Mas alguma coisa que o senhor e a senhora plantou lá no passado, não faz ideia, né? Ele nunca vai saber. Um dia talvez eu faça que nem ele fez comigo. Ele depois de muitos anos, depois de 30 ele me contou, né, que Deus tinha mostrado. Eu vou fazer a mesma coisa com ele. De como Deus usa a vida de cada um de nós para muitas coisas. Mas Ele quer saber se eu e você estamos aqui. Eis-me aqui, Senhor. Não, agora não tenho tempo para Ti. Agora eu estou estudando, agora eu estou cheio de problemas, agora eu estou com a minha cabeça cheia de preocupações. Eu estou numa luta brava. Pensei que era o Senhor que lutasse as nossas lutas. Mas as pessoas cheias de crença, elas lutam as suas próprias. Os da fé não. Os da fé têm certeza que aquele cordeiro era o cordeiro do sacrifício, não era outro. Mas se mandou sacrificar o Isaac, morre o Isaac e o cordeiro junto. Ele só deixa de sacrificar o filho porque o anjo fala assim, rapaz, não pode, não mata não. Agora Deus percebeu quanto você é doidão. Doidão no sentido bom da coisa. Quanto você compreende que você leu lá comigo e Deus colocou quem à prova? Para Abraão receber o quê, meu irmão? Recebeu o quê? Abraão já tinha tudo. Ele era um homem rico. E tem gente que usa essa passagem bíblica para falar, não, você vai ficar próspero. Abraão já era. Era tão próspero que ele falou assim, ainda que você não enxergue, Isaac, Deus tem sempre um cordeiro para o seu próprio sacrifício. Não é o meu, é o dele. Foi o cordeiro dele que derramou o sangue para lavar a minha e a sua vida, não foi? Você precisou pedir para ele? Não, é mesmo. Percebeu quanta crença e nada de fé.
E nós passamos uma temporada falando de fé aqui, hein? Pelo menos, acho que uns 3 meses quase. Então hoje, exatamente hoje, termina um ciclo. Para você, para mim, para todos nós que estamos aqui. Deus tem provado a nossa vida. E Ele não quer saber se você está disposto a entregar tudo que você tem. Ele quer saber se você está disposto a conhecer você mesmo, para saber se você realmente é dele ou não. Aquela história, mas Abraão achava que o filho ia ser ressuscitado. Isso aí é conjectura, meu irmão. Deus tinha poder, eu sei que Ele tem poder, eu sei. Mas é para saber o que está no meu coração. O que é que está no nosso coração aqui nessa noite? Está tão difícil que eu estou pensando em desistir. É mesmo. Está tão complicado. Eu não entendo por que a minha vida não muda. Experimenta andar pela fé, que você não andou ainda. Eu estou aqui dando um testemunho. Eu só não posso revelar os nomes, né? E que eu quero que você compreenda. Diga para Ele, eu estou aqui, Senhor. E não seja só palavra, não. Sabe aquilo que Ele pediu para você e você sabe muito bem o que Ele te pediu? Faz. Não enrola mais não. Essa sua conversa que você está fazendo uma campanha A, B, C, para ver se molha a lã, depois molha só em volta da terra. Sai dessa, fiote do Satanás, sai dessa. Sai dessa. Que isso, pastor? Você está agindo como um adversário. Que você fala em Satanás, o termo Satanás significa adversário. Você está agindo como um adversário de si mesmo. Está me xingando, pastor? Você está sofrendo aí, meu querido? Você está passando mal? Estou tentando tirar as escamas dos seus olhos pela verdade. E estou aqui tentando, de alguma maneira, fazer você compreender que não faz sentido mesmo, é pela fé. Não é pelo que se vê, pelo que se percebe. É por aquilo que Deus fala. E o que Deus fala contraria a minha natureza humana. Onde já se viu, o pastor chamou todo mundo aqui de adversário de si mesmo. Que aí você não sabe o significado da palavra Satanás, que é adversário, e você pensa que eu estou te xingando. Aí tem gente que fala mal da teologia, né? A teologia esclarece essas coisas para a gente. Eu já fui um filho de Satanás, meu irmão. Eu já fui adversário de mim mesmo. Já lutei contra a minha própria natureza, contra a vontade de Deus na minha vida. E hoje é um tal das pessoas ficarem magoadinhas, né? Tudo magoa, tudo é bullying. Até a Lívia falou, pai, é bullying, isso aí não pode. Falar que a bailarina não dançou direito, isso é bullying, pai. Falei, mulherzinha do céu, se expresse melhor. Que bullying nada, meu irmão. Satanás está consumindo a tua família, a tua casa. Está consumindo os seus recursos. Na igreja você não consegue ofertar nem dizimar, mas você gasta com remédio, gasta com isso, gasta com aquilo. É ou não é? Eu ouço isso direto. Nunca sobra, pastor. Eu sei como é que é. Aí um abençoado vem e fala assim para mim, puxa, eu fui muito abençoado. E esse recurso que eu emprestei, eu não emprestei. Deus mandou dar.
Você está aqui? Sim ou não? Está aqui mesmo? De verdade? E o seu coração está nas mãos de quem? De quem está o seu coração? De quem é essa vida que você fala que é dele, mas que nunca foi? Nunca foi. Nunca foi. Não, irmão Tomé. E depois daquilo, Deus abriu uma porta, 2, 3, 4, e foi abrindo, né? 5. Olha lá, ele brincou, eu vou cortar ele, porque se eu deixar ele falar, ele brincou com uma coisa comigo. Eu vou te revelar uma coisa, eu estou cortando o senhor porque eu vou te revelar uma coisa. O Fernandão chegou aqui um dia à noite, lembra aquele dia que a parede era para estar lixada? Lembra? Nós conversamos o dia inteiro quase. Foi ou não foi? E o senhor não sabe como eu fui abençoado naquele dia. Nós começamos a lembrar de gente, que acho que nem o senhor não lembra mais, mas era lá daquelas épocas lá. E teve uma hora que ele soltou uma palavra, que foi exatamente quando pegou fogo na casa dele. Deus o colocou à prova. E ele falou assim para mim: eu não vou não, pastor. Ela está brava lá, mas é só ligar um disjuntor. Eu pensei comigo, não sei se é fé, se é loucura. Eu falei: irmão, pelo amor de Deus, vai lá cuidar da sua casa. E ele já tinha feito aqui o que era para ser feito, né? Já tinha. E hoje de manhã a gente se encontrou. E ele começou a contar os testemunhos para mim. E eu lembrei de 4. Ele falou que é 5 e tem mais 4. Se você deixar, ele vai contar mais uns 20. Eu estou falando, é sério. Eu conheço eles há pelo menos uns 30 anos, mais ou menos. Acho que perto disso, né? Porque a gente ia para a sede quando era daqui. Ia lá na reunião, né, de segunda-feira. Aliás, acho que eles têm mais de 50 na igreja, não tem não, pastor? Acho que estava na Arca de Noé, não estava não? Junto com o Gonzaga, estava. Mas nunca imagine você que a palavra que vem daqui do altar vem para te ofender, meu irmão. É para te mostrar o caminho. O meu sacrifício é para que eu me enxergue. Não é para mover a mão de Deus. Porque o que eu estou revelando para você aqui agora é que quando eu pensei que não tinha o recurso já estava onde? Estava no altar. E eu me descabelei. O recurso já estava no altar. Aí ontem, 10 horas da noite, o recurso estava lá. O recurso estava lá. A sutileza com que Satanás trabalha, né, irmão Tomé? É incrível. Ele faz você acreditar que ele tem e Deus não tem. Então ele faz você recuar de corpo, alma e espírito. Você recua tudo, corpo, alma e espírito. E você não deixa Deus agir. Você não deixa Deus operar. E olha que coisa maravilhosa aconteceu. Abraão prega para o filho com a própria vida. Esse é o Deus a quem eu sirvo, Isaac. É o Deus qual na presença dele não há falta de nada. E se ele for o seu pastor, você não terá falta de nada. Não é nada me faltará, não terei falta de nada. E isso faz uma diferença muito grande. O dia que a gente tiver tempo para isso, hoje eu quero me ater à fé.
tem que ser maior do que aquilo que eu sei. E tem muita gente agindo pela crença, por aquilo que se sabe. Porque o irmão A fez isso, o irmão B fez aquilo, o irmão não sei das quantas fez tal coisa, e você quer fazer o que o irmão fez. Por isso que quando ele chama, é tão específico. Mas o que o pastor quer que a gente faça? Eu quero que você abra o coração para compreender que o que Deus pediu para você fazer é para você se enxergar. É para você se observar. Que tem coisas que Deus pede que a gente não consegue fazer. Tem medo de fazer. É ou não é? Eu tenho medo de não dar certo. Você está ouvindo um cara que sempre teve medo na vida falando. Sempre tive medo. Mas aí a minha mãe me ensinou que disse que eu não era igual aos outros. E não era mesmo. Era mais raquítico, mais fraco, menor. Não era igual aos outros. Aí Deus um dia entrou na nossa vida. E isso fez toda a diferença. Toda a diferença. Tem alguém aqui nessa noite? Você está aqui. Ah, pastor, mas eu me senti ofendido, chateado pelo que você falou. É mesmo? Verdade. Imagina o apóstolo Pedro, todo cheio de revelação. O senhor não vai descer não, porque o Espírito Santo me revelou. Ele falou o quê? Para trás de mim, adversário, não foi? Para trás de mim, Satanás. Aí o Pedro já deu um chilique, não vou ser mais apóstolo, não vou mais congregar nessa igreja. Nós estamos tratando aqui com pessoas de Deus. Sim ou não? É. Com gente de fé, sim ou não? É. Gente que tem fé, não é gente que acredita. E gente que tem fé só diz: eis-me aqui, Senhor. Você pode se colocar em pé? Ah, pastor, eu vou pensar. Está tão bom sentadinho, não está? Eu espero que a sua fé não seja fé somente para você receber, porque a fé me move também ao me oferecer, a me entregar. E o testemunho é: até ontem às 10 horas da noite nós ainda tínhamos uma dívida de mais ou menos 20 mil reais da reforma. Hoje nós não temos mais dívida nenhuma. Que isso, pastor? O que é isso? Deus. Nessa crise, o Isaac, olha aqui para mim. O sacrifício está lá já. Está lá. Você está achando que eu primeiro vou ter que te sacrificar para depois Deus mandar o recurso? Não, o recurso já está lá, queridão. O recurso já está lá. Tem gente aqui esperando o recurso, não tem? Não estou falando só de financeiro, não. Você está esperando aquele perdão, aquela transformação. Tá, né? Eu oro tanto. Age pela fé e não por crença.
Na mesa do Senhor não há falta de nada. Há abundância. Eu estava aqui meditando em tudo que nós passamos nesses últimos finais de semana, no mês de maio, né? E eu estava ali recapitulando enquanto o pastor Eliatan ministrava, em que o maná se transformava naquilo que a pessoa, se você pensasse numa picanha e comia o maná, ele tinha gosto de picanha. Já parou para pensar num negócio desse? Faz sentido? O senhor conhece bem picanha, não conhece? Aí o senhor pega uma massinha e morde ela, ele tem gosto de picanha. Aí o senhor, não, mas gostaria que ela tivesse um gosto de velho barreiro. Você mordia, tem gosto de velho barreiro. Jesus, misericórdia, essa não, né? Aí você olha e fala, caramba, mas você está olhando o ovos e fala, mas como que é? Aí você morde assim, Salete, tem aquele gosto daquele pudim que não engorda, que não faz mal. Você já parou para pensar nisso? Daquilo que tira o sono e você fala, como é que vai ser? Não é? Você está com isso na cabeça, não está não? Deus sabe como que vai ser. Só continua na direção do Moriá. Ele nem falou ainda qual que vai ser o lugar. Fica de boa. Porque para mim não importa o lugar, importa que Deus me chamou. Eu já disse isso aqui algumas vezes, eu gostaria tanto de ter o poder de abrir a tua cabeça, entrar dentro dela e colocar isso tudo ali dentro e guardar como se fosse, para você não esquecer, para você não deixar nenhum ladrão matar, roubar e destruir a tua vida. Eu gostaria de ter esse poder, eu gostaria. Eu não tenho, Deus só me deu a condição, meu irmão, de eu conseguir falar aos teus ouvidos. Eu duvido que vocês nunca fizeram essa oração, duvido. Que às vezes a gente olha para a nossa casa e a nossa vida assim, ela está tão ruim, que a gente pensa assim, caramba, o que vai ser, é ou não é? Você fica assim, o que será que vai ser? O que será que vai ser? O que será que vai ser? E aí Deus fala, mas a gente não compreende o que será que vai ser. O que será que vai ser? Aí a senhora ora e fala assim, puxa, mas eu não vejo nada mudar, E não muda mesmo enquanto a gente fica parado. Ele pega o sacrifício que não faz sentido e ele faz o que Deus manda. Porque isso é o que a fé faz com que a gente faça. E quando você pensa que não é, e quando você imagina que não vai dar, já aconteceu. Mas você precisa tirar o seu pezinho do lugar e dizer, Senhor, eu estou aqui, e o que vem agora? Vai para o Moriá. O Senhor é meio longinho, não, mas vai, tudo certo, Senhor, pega isso e aquilo e leva e vai.